Olá pessoal, no nosso último vídeo relacionado à programação orientada a objeto, utilizando a linguagem PHP, nós fizemos o quê? Nós implementamos as classes usuário, a classe contato e a classe pessoa. Então a classe contato, pessoal, é essa que vocês estão vendo aqui na tela, que é uma classe que se estende da classe pessoa. Nós fizemos isso justamente para treinarmos a questão da herança. Implementamos também a classe pessoa, olha lá, a classe usuário. Então, nós implementamos esses três arquivos que nós vamos utilizar no nosso sisteminha denominado Agenda Turbo. Então, hoje, pessoal, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos criar uma outra classe que vai ser responsável pelo quê, pessoal? Por se conectar ao banco de dados. A nossa classe que vai representar a nossa conexão e o nosso banco de dados. Antes disso, eu quero mostrar para vocês, como ficou a tela inicial do nosso sistema. Então, o nosso site Agenda Turbo, para quem não viu, nós fizemos todo esse layout. Não ficou muito bom, mas é um layout inicial e teve como foco apresentar alguns conceitos básicos da programação HTML5. Nós o fizemos nos vídeos relacionados a HTML5 e CSS3. Então, vocês podem olhar lá nos vídeos HTML5 e CSS3 para visualizar como criar esse layout. Nós vamos utilizá-lo pronto, pessoal. Algumas coisas ainda precisam ser modificadas, mas ele já está funcional. Já dá para utilizá-lo. Então, pessoal, vamos lá. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma classe chamada conexão. Inclusive, eu tenho até um exemplo aqui que eu já havia criado com meus alunos em aula, porém, eu vou criar com vocês agora do zero. Então, primeira coisa, pessoal, o que nós vamos fazer? File, new, PHP. Então, vou criar um arquivo PHP. Vou apagar tudo que tem aqui dentro. Vou criar um bloco de comando PHP. E vou salvar esse arquivo, pessoal, na nossa pasta classes, Da onde? Do nosso C2 pontos, wamp, www, aulas PHP, agenda turbo, classes. Olha lá, onde tem os arquivos contato, pessoa, usuário. Então, aqui eu vou chamar de conexão, conexão, com o C maiúsculo, pessoal. Olha ali, um detalhe importante. Todo nome de classe começa com a primeira letra inicial em maiúsculo. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu já tenho o arquivo aqui pronto. Eu vou copiar e comentar com vocês aos poucos. Primeira coisa, nós precisamos criar a nossa classe. Então, olha lá. Class conexão. Quais dados privados, quais propriedades nós vamos ter na nossa classe, pessoal? Servidor, que seria o quê, pessoal? O endereço do nosso servidor. Onde está o nosso banco de dados, o nosso servidor de banco de dados? O usuário. Qual o nome do usuário que eu vou utilizar para me conectar ao servidor? Senha. Qual a senha deste usuário? Nome do banco. Então, qual é o nome do banco que eu quero acessar? E banco. Esta variável vai representar o objeto que representará o nosso banco de dados. Esse banco aqui vai representar o quê? O nosso banco de dados, pessoal. É por meio dele que eu vou conseguir inserir itens no banco de dados ou conectar e desconectar do banco também. Então, pronto. Estas são as propriedades que nós vamos utilizar na nossa classe conexão. O que mais nós vamos ter na conexão, pessoal? Como eu tenho todas essas classes, vamos seguir o mesmo padrão, nós precisamos fazer o quê? Criar o get e o set de cada item dele. Então, aqui, nós vamos criar o get e o set de quem? Do servidor. Então, no caso, eu já copiei e colei, vocês vão ter que escrever, infelizmente. Então, aqui eu tenho um set do servidor, que tem qual objetivo?
pegar o valor informado pelo usuário e armazená-lo na propriedade servidor. O get servidor que faz o processo inverso, pega o valor da propriedade servidor e retorna para quem efetuou a chamada da função. Fizemos a mesma coisa para o usuário, um get set para armazenar e capturar o valor da propriedade usuário, um get set senha para armazenar e capturar o valor da propriedade senha. Com isso, ficou faltando ainda, ó, servidor, usuário, senha, nome do banco. Então, aqui também tem o get e o set do nome do banco. Vamos colocar aqui, que tem a mesma função, pessoal. Armazenar ou recuperar o valor da propriedade nome do banco. E agora, nós vamos fazer o quê? Eu vou criar uma outra propriedade, pessoal, chamada conectar. Olha lá. Qual o objetivo? Eu já vou copiar todos aqui e colar aqui e vou explicando para vocês. Qual o objetivo da propriedade conectar, pessoal? Efetuar a conexão no banco. Para isso, o que nós vamos fazer? Olha ali. Eu vou fazer com que a minha propriedade banco receba, ó, eu estou criando um objeto e instanciando, né? Estou instanciando um objeto na minha propriedade banco. Este objeto é criado por meio do MySQLi. Então, olha lá. O MySQLi é uma interface utilizada para trabalhar com o MySQL, pessoal. E o construtor do MySQLi, o que eu tenho que informar para ele? Olha lá, para criar um objeto desse tipo. Eu tenho que informar o nome do servidor, em que lugar que o meu servidor fica. No caso, eu estou pegando as informações, ó, da propriedade servidor. Vírgula. Qual usuário vai se conectar a esse servidor? Então, eu tenho que informar o nome do servidor, o nome do usuário, a senha do usuário e o nome do banco que eu quero acessar. Estas são as informações do construtor MySQLi. Feito isso, pessoal, o que vai acontecer? A variável banco, a propriedade banco, vai representar um objeto do tipo MySQLi. Esse objeto consegue se conectar no banco, desconectar do banco, executar comandos no banco. Então, ele vai ser o nosso objeto que nós vamos utilizar para trabalhar com um banco de dados. Aqui foi feito um if, ó, que vai fazer o quê? Ele verifica, ele checa se existe uma mensagem de erro. Ó. Se existir um connect underline error, significa o quê? Que o último comando executado no banco de dados apresentou um erro. Então, se por um acaso, olha lá, eu estou verificando se essa propriedade do meu banco de dados apresentou um erro, né? Vamos dizer assim, é válida. Se for válida, significa que apresentou um erro. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos usando o comando die. O que o comando die faz, pessoal? Ele interrompe a execução da página. Ele para de executar todos os comandos PHP. Antes de parar essa execução, ele exibe uma mensagem. Qual mensagem? É que está dentro do parênteses. Ó. Então, nós vamos exibir qual mensagem? Erro de conexão. Ó. Ponto. Estou concatenando esse texto com a informação que está na frente. Que informação que está na frente? O número do erro. Ó. Error number. Então, estou acessando a propriedade connect underline error no ponto concatenado com o quê? Com a mensagem de erro. Olha lá. Então, eu estou acessando quem? A minha variável e concatenando o valor dela. Só que aqui, pessoal, ó, eu errei. Nós precisamos arrumar, né? Então, aqui, deixa eu copiar e colar aqui, ó. Esse seria o comando correto, né? This, setinha, banco, setinha, connect, error.
Pronto. E agora, com isso, nós já estamos conectados ao banco de dados e podemos executar qualquer comando por meio da minha propriedade banco. Eu também implementei um método chamado getBanco, que faz o quê? Retorna, devolve o banco de dados. Olha lá, retorna esse indivíduo aqui que nós acabamos de criar no conectar. Reparem que eu não tenho um set dele, por quê? O caso do meu banco de dados, se eu quero criar o meu banco de dados, ó, o objeto que vai representar a minha conexão, vai representar o meu banco, eu tenho que utilizar o conectar. E para desconectar, pessoal, eu vou utilizar a função desconectar, ó, que faz o quê? Acessa o objeto banco e executa o método close para fechar a conexão. Então, com isso, nós implementamos, pessoal, a nossa conexão com o banco de dados. Maravilha. Deixa eu ver quanto tempo foi. 11 minutos. Como nós podemos testar essa conexão, pessoal, e ver se está funcionando? Ah, detalhe, né? Antes de mais nada, pessoal, faltou um detalhe importante aqui, ó. O problema do Ctrl+C, Ctrl+V. Se nós olharmos as nossas outras classes, ó, como por exemplo o usuário, o que nós temos nela? O construtor. Então, faltou aqui, pessoal, o nosso construtor. O nosso construtor, pessoal, da nossa classe conexão vai ser o quê? Eu já tenho ele pronto também. Esse indivíduo. Olha lá. Onde eu estou passando para o meu construtor, o meu servidor. Caso o usuário não informe nada, vou passar o valor localhost, o usuário, root. Caso ele não informe nada, né? Na propriedade usuário, no parâmetro usuário, a senha em branco e o nome do banco. Aqui está controle, pessoal, mas o nosso banco dos nossos vídeos é, olha lá, Agenda Turbo. Então, aqui dentro vai ser Agenda Turbo. Maravilha. E aqui, o que eu estou fazendo? Estou armazenando o nome do servidor na propriedade servidor, o nome do usuário na propriedade usuário, a senha na propriedade senha e o nome do banco na propriedade nome banco. E depois eu estou fazendo o quê? Estabelecendo a minha conexão, pessoal. Olha ali, estou me conectando no banco de dados e criando um objeto do tipo MySQLi na propriedade banco. Pronto. Finalizamos agora. Agora sim nós terminamos a nossa classe conexão. E como nós vamos testá-la, pessoal? Nós temos aqui, ó, o nosso arquivo. Cadê? Teste classes, ó. No caso, vocês estão vendo essa pastinha estrutura, pessoal. Essa pastinha estrutura, depois eu vou mostrar para vocês e vou disponibilizar para vocês, são os arquivos que eu fui criando nos vídeos de HTML5 e CSS. Então, desconsiderem a pasta estrutura aqui do nosso site, Agenda Turbo. Então, aqui, ó, teste classes. O que eu tenho em teste classes, pessoal? Eu vou comentar aqui o objeto, ó. Ou melhor, eu vou deletar todas essas linhas que nós já utilizamos e vou inserir aqui, ó, dando um include em quem? No meu arquivo de conexão, ó, classes conexão. Para quê, pessoal? Para nós criarmos um objeto do tipo conexão. Então, aqui só para testar e ver se funciona, eu vou fazer o que, ó? Cifrão cx recebe new conexão. Detalhe, se eu deixar o construtor sem parâmetro algum, pessoal, o que ele vai me retornar? Ou melhor, o que ele vai preencher? Ele vai preencher no parâmetro servidor, localhost, usuário root, senha. Vai deixar um texto em branco e no nome banco, Agenda Turbo. Então, se eu rodar esse arquivo, pessoal, se eu executar esta página,
ele não tem que apresentar mensagem alguma. Se der algum erro, ele vai ter que apresentar a mensagem, olha lá, erro de conexão, o número do erro, 2 pontos, a mensagem de erro. Então aqui, ó, eu vou fazer o quê? Agenda turbo, teste, deixa eu ver o nome da página, de classes, teste de classes.php. Não achou, vamos ver por que não achou. Teste de classes, agenda turbo, teste de classes. Teste de classes. Olha ali. Erro na linha 9. Então vamos ver o porquê que aconteceu erro na linha 9. Warning, include 11. Classe usuário. Failed to open string. Não encontrou o diretório. Então vamos lá, na linha 9. Porque, obviamente, não existe mais esse indivíduo aqui no nosso sistema, né? Então vou deletar essa linha. F5. Olha lá, funcionou perfeitamente, pessoal. Não apresentou erro algum. Então significa que nós conseguimos conectar no banco de dados e instanciar a propriedade banco, que vai representar o nosso objeto do tipo MySQLi, que é quem vai se conectar no banco, desconectar e executar qualquer comando no banco de dados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Quem gostou, dê um like, compartilhe e até a próxima. No nosso próximo vídeo, nós vamos criar uma classe responsável por inserir, alterar, localizar e excluir um usuário do nosso sistema, do nosso banco de dados. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima.